Sendo o lar do primeiro império genuinamente global e a primeira nação a atingir a quarta singularidade tecnológica, a Grã-Bretanha perdeu o seu império, porém não a sua capacidade de influência global. Sabendo deslizar de forma visionária em um mundo de forças muito superiores, os britânicos conseguem manusear os seus interesses geopolíticos de forma muito mais eficiente do que outros países tidos como mais fortes. No vídeo de hoje, veremos a geopolítica do Reino Unido. Mas se você quer que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica genuína, espionagem e outros assuntos relacionados à segurança internacional, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e ativar o sininho das notificações. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. O Reino Unido está localizado no noroeste da Europa, incluindo a ilha da Grã-Bretanha, as ilhas ao redor e uma parte da Irlanda. O país está cercado pelo Oceano Atlântico, Mar do Norte, Mar da Irlanda e pelo Canal da Mancha. O seu núcleo geopolítico está consolidado nas planícies do chamado Núcleo Inglês, pegando a parte da Inglaterra entre Londres ao sul, Birmingham a oeste, Leeds ao norte e Cambridge a leste. A sua costa de 12.500 km tem servido historicamente como uma defesa formidável, que dificultou todas as tentativas de agressores da Europa continental em desembarcar tropas no território inglês. Assim, as lideranças inglesas puderam se concentrar na consolidação do seu Estado Nacional sem grandes interferências externas. Porém, a sua antiga história e sua geografia montanhosa favoreceu a identidade regionais extremamente divididas, fortes e independentes, como no País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Contudo, ironicamente, devido a esta dificuldade interna, os ingleses desenvolveram uma percepção e habilidade única de saber manusear e gerenciar grupamentos políticos diversos e confusos através de acordos complicados entre os variados clãs da região. Uma vez consolidada a sua estrutura interna, os ingleses puderam então focar os seus esforços na construção de uma poderosa marinha, que serviria para ao mesmo tempo proteger as ilhas britânicas, enquanto daria mobilidade para poder levar os confrontos para dentro da Europa, evitando assim que seus rivais conseguissem construir forças grandes o suficientes para colocar a Grã-Bretanha em uma situação defensiva. Essa habilidade, adquirida por vários séculos na gestão da diversidade e das rivalidades, assim apenas foi ampliada em um nível maior para servir aos propósitos britânicos na Europa e posteriormente também em escala global. Devido ao fato de ser uma ilha carente de grandes quantidades de recursos naturais, os ingleses sempre tiveram que buscar os recursos fora da ilha. Porém, a situação finalmente iria mudar no século XVII e início do século XVIII, quando, para a sorte dos ingleses, uma série de fatores iriam confluir numa mesma direção. Em especial, pelo fato de que o núcleo inglês estava em cima de vastas reservas de carvão e ferro que eram interligados por rios navegáveis. Fatos que, somados com outros fatores humanos e temporais, fariam com que a Inglaterra pudesse explodir no seu desenvolvimento durante a Revolução Industrial, tornando-a de fato a maior força militar da Europa e a maior potência tecnológica do mundo. Fator que seria acrescentado ainda com a descoberta de generosas reservas de gás e petróleo nas ilhas britânicas a leste e na Escócia. Ou seja, graças a isso, a Grã-Bretanha teve acesso a fontes de energia diretas em seu território apenas para si própria, diferente dos seus rivais europeus que teriam que disputar o acesso desses recursos entre si. A equação do fator geográfico, somado com os fatores temporais e humanos, iriam fazer a diferença do futuro inglês no século XVIII, bem como para o mundo. Se por um lado, no intervalo de 800 anos, entre 1000 a 1800,
o Reino da Inglaterra esteve em um patamar de equilíbrio com outros impérios e reinos europeus, em um cenário na qual nunca nenhum país europeu conseguira superar demais os outros, a partir do século XVIII e finalmente no século XIX, a situação mudaria drasticamente. Primeiro, com os atos de União de 1707, quando são unificados os reinos da Inglaterra e da Escócia em um Estado único, e posteriormente com o ato de União de 1800, que funde o Reino da Irlanda ao Reino da Grã-Bretanha. E segundo, o desenvolvimento da quarta singularidade tecnológica, a tecnologia da automação, ou também conhecida como a Revolução Industrial, que, somada com o já mencionado aspecto do núcleo inglês de ter acesso interno e direto a reservas energéticas, fariam com que o equilíbrio europeu desaparecesse, com a Inglaterra então se consolidando como a nação mais forte, mais rica e mais desenvolvida tecnologicamente. Um exemplo desse contraste de embates tecnológicos pôde ser observado durante a Guerra do Ópio em 1839, quando é possível ver uma nação já existindo na quarta singularidade tecnológica tendo um embate com uma nação ainda vivendo na terceira singularidade tecnológica. Esse fator tecnológico fora fundamental para que a Inglaterra consolidasse o primeiro império global de fato, sobretudo graças à utilização da vasta reserva de mão de obra indiana, que seriam os braços do Império Britânico no mundo todo, fosse na parte de construção ou fosse na parte militar. Não à toa, o subcontinente indiano era chamado de as joias da coroa inglesa. O domínio do subcontinente indiano, por parte dos ingleses, une o fator tecnológico ao fator humano, fazendo com que nenhuma nação na Terra pudesse fazer frente a Londres. Porém, diferente de seus rivais europeus, os britânicos focaram na construção de um império orgânico, ou seja, de longo prazo, investindo e espalhando seu modelo educacional e científico para o mundo todo, incluindo suas colônias, bem como construindo infraestrutura nas regiões conquistadas, como construção de ferrovias, saneamento básico, portos e etc. Ainda que, obviamente, tais construções não tinham objetivo humanitário, essas construções e metodologias deixaram um legado e uma herança para suas antigas colônias, mesmo nos dias de hoje. E justamente graças a esse fator, o Império Britânico conseguiu manter relações estreitas e de colaboração com a maior parte de suas antigas colônias, mesmo após elas iniciarem os seus processos de independência. Processos esses de independência que começariam a se espalhar, não por coincidência, justamente após a independência indiana, ou seja, justamente após a perda da sua joia da coroa. Contudo, após os processos de independência no mundo pós-europeu de 1945, a partir da segunda metade do século XX, Londres agora teria que evitar ser engolida pela pesada gravidade da Europa, que aumentaria cada vez mais com a consolidação da União Europeia no final do século. Logo, a estratégia de Londres para manter a sua relativa autonomia e capacidade de influência foi a de fortalecer as suas relações justamente com algumas de suas ex-colônias, em especial com Estados Unidos, Canadá e Austrália. Uma estratégia prática e eficiente para todos os lados. Para Londres, positivo, pois possui a garantia de que os Estados Unidos irão, ao defender os seus próprios interesses, acabarão também defendendo a maior parte dos interesses ingleses. E positivo para os Estados Unidos, pois assim se aproveitam da pré-existente infraestrutura diplomática e de inteligência britânica. A Grã-Bretanha, assim, tem sido um caso raro e notável de país que, apesar de ter perdido grande parte da sua capacidade de aplicação de força direta, consegue ainda assim manter a sua projeção de forma indireta a um nível global. O tão falado Brexit, assim, supera em longe questões superficiais, como tarifas ou fatores migratórios, sendo, na verdade, parte de um elaborado e profundo fator histórico da tentativa da Grã-Bretanha em manter a sua própria esfera geopolítica e independência em suas decisões, lutando para evitar ser engolida pela gravidade de Berlim e Paris.
Obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever ativando o sininho das notificações para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Abraços e até a próxima.